parceiro, depois de se livrar ali de todas as acusações, dos apelidos ali de Lucas Paquebet, o pessoal da ilha de Paquetá ficando milionário misteriosamente, abre-se um leque agora pra carreira de Lucas Paquetá, que tá empacado ali no West Ham, tá jogando muito, mas é um time que não colabora muito. Já passou da hora de Lucas Paquetá ter o próximo degrau ali dentro da Premier League, e isso parece que já tá próximo de acontecer. Ele aqui, ó, com a camisa do Tottenham, que é o grande interessado no futebol do homem. Vamos entender essa parada aqui, tá em inglês, mas na tecnologia de 2025, podemos traduzir. Nas últimas 48 horas, o Tottenham Hotspurs, mano, eu gosto muito de falar Tottenham Hotspurs, bonito, né? Fez uma investigação. O que é isso? Investigação Lucas Paquetá? De novo isso? Oficial para entender a situação de Lucas Paquetá. Lucas Paquetá estaria aberto a uma transferência para os Spurs e adoraria a oportunidade se ela surgisse. Ele que, mano, antes daquela parada toda de aposta, né, rapaziada, tinha um nome muito ligado ao Manchester City, Pep Guardiola gostando muito ali da forma como ele jogava, via que ele poderia se encaixar muito no City. Acabou melando e agora parece que o único interessado ali dos Big Six seja o Tottenham, pois ele tem opiniões muito positivas sobre o clube e adoraria se transferir. No entanto, o West Ham United não está interessado em perder outro jogador importante para seus rivais londrinos, depois de já ter visto Mohamed Kudus se transferir para o Tottenham e tá jogando muito, tá? No início dessa temporada, o Tottenham, que tá mostrando um futebol interessante. Aquele Thomas Frank, acho que o novo técnico dos caras, parece que vai ser uma temporada interessante de se acompanhar aqui o time londrino. Nesta fase, nada avançou, apenas consultas básicas do Tottenham para verificar as condições e a disponibilidade de um possível acordo. Enquanto isso, os Spurs também estão explorando alvos alternativos como Andrei Rabiot. Pô, entre Rabiot e o nosso menino Paquetá, eu sou 1000 vezes o Paquetá. Muito mais criativo, tem muito mais poder de conclusão pra fazer gol, acha mais passes. Rabiot, mano, eu acho muito aquele jogador pau mole, tá ligado? Faz tudo do básico, acha muito problema, se acha craque, mas não é nenhum Pogba da vida. Eu seria aqui muito mais o Paquetá. Entre os nomes considerados, vamos ver. Só que a parada que a gente tá vendo aqui é isso daqui, ó. Paquetá, o jogador está aberto a deixar o West Ham, ele não quer mais ficar. O West Ham dá fortes indícios, rapaziada, que nessa temporada lá no futebol inglês vai ser um time que, mano, não vai ter grandes ambições, é um time que vai lutar lá embaixo, e é aquilo, a gente tá vendo que quando o jogador não quer ficar, é difícil, eu acho que é muito complicado o Paquetá passar essa janela de transferência dentro do West Ham, e os torcedores do Tottenham já até se empolgaram, pegaram aqui, ó, fotos do Lucas Paquetá, em que ele tá com um parceiro dele aqui e ele tá usando a camisa do Tottenham, tá ligado? O Frank Engine até colocou aqui, ó, quem ever like in RT this for Paquetá para o Tottenham, como é que é essa parada? Todo mundo poderia dar curtida, né, e RT para fazer uma propaganda do Tottenham, do Paquetá para o Tottenham, obrigado. Aí a página do Tottenham meteu essa. Se usaram a infância do Eze, que estava fechado para ir pro Tottenham e acabou indo pro Arsenal, para ele ir pro Arsenal, então é só usar a infância do Paquetá, quando ele era Brasil Spurs. Eu só sinto te falar, Brasil Spurs oficial, supporters Tottenham, não tem nenhum garoto no Brasil que torça para o Tottenham. Se falar que torce é mentira. É impossível ter um pequenino brasileiro que se considere torcedor do Tottenham. Eu praticamente acho daqui impossível. Quem também tá muito interessado é esse daqui que parece o Chelsea, né? Mas na verdade é o Aston Villa. Entre os dois, pô, rapaziada, eu iria pro Tottenham, tá? Fazer ali uma duplinha com o Richarlison, tudo mais. Queria aqui que desse um andamento. O valor que o West Ham tá pedindo, que é os 60 milhões de libras, ainda é uma pedida muito alta, né? Antes ali da conclusão das investigações, o West Ham já estava considerando ali uma perda absurda, porque o Paquetá, se ele fosse pro City, se eu não me engano, giraria em torno de 100 milhões de euros a negociação. Acho que não era de libras não, acho que era de euros, e agora é 60, só que antes da conclusão de que ele era inocente e tudo mais, os caras estavam pedindo 20,
35, e a gente vê que ele é um jogador que tá sendo de suma importância. Esses dias aqui ele anotou um golaço absurdo contra o Chelsea, e quando a gente parar pra ver aqui os últimos jogos, de fato, ele começou de uma forma muito interessante essa temporada. Fez gol aqui contra o Wolves, né, numa derrota do West Ham, fez gol contra o Chelsea, tirou uma nota 8.1 numa derrota de 5-1, isso daqui foi emblemático. Isso daqui mostra o estado atual, rapaziada. O cara tirando 8 e olha aqui o resto dos companheiros dele. Cara, tá difícil ele conseguir se manter lá no West Ham. É um dos piores times, com certeza, né? E aqui contra o Sunderland, estrearam perdendo de 3-0 e ele também foi bem. Tirou uma nota 7.1. Eu acho que seria bem interessante, porque, mano, ele jogando bem e sendo um jogador com presença de bons jogos e tudo mais, tem tudo pra repetir boas atuações e figurar novamente com a camisa da Celeste, tá ligado? Esse golzinho aqui que ele botou dentro dos coreanos lá, ó, o som não entendeu nada. E na última convocação do Carleto Ancelotti, o Paquetá esteve lá. O Ancelotti usou ali o argumento de queria conhecer novos jogadores, que queria ver a metodologia de trabalho, ver como jogam, ver como se comportam ali dentro do grupo, e o Paquetá é um desses caras. Bora que ver um pouquinho desse vídeo aqui, ó, do Futebol Máximo, que ele extraiu o porquê ele vai provar pra gente que o Paquetá merece ser convocado. Ele foi convocado. Vamos ver aqui o que ele pode agregar de fato para a seleção. Eu sei que ele é um cara que joga ali como um segundo volante, mas eu gosto muito mais do Paquetá como um camisa 10. Ele próximo de um centroavante, ele cria jogadas, ele tem um bom poder de conclusão, é um cara que faz gol, pisa na área. Eu acho que ele como um segundo volante mostra um pouco na marcação. Mas bora ver o que o Futebol Máximo tem pra falar pra gente? Link aqui na descrição. Você já sabe de toda a história e toda a polêmica que envolve o nome do Paquetá, e é impossível falar do momento dele, das críticas que ele recebe pelo que ele tá vivendo, por essa convocação recente, sem lembrar do impacto que essas polêmicas causaram na carreira e no desempenho dele. E a gente consegue ver isso por números, comparando o que ele jogava lá atrás, na temporada 2022-2023 pelo West Ham, com o atual momento dele. Esse aqui é o gráfico de radar que mostra o desempenho do Paquetá. Em azul é ele na temporada 22-23 e ele em vermelho nos últimos 365 dias. E os números que esse gráfico se refere são quanto ao percentil dele, como que ele está posicionado comparado com outros jogadores da mesma posição, aqui entendendo ele como um meia ofensivo. Se você não entende muito bem como é que funciona isso de percentil, é que você provavelmente ainda não acompanha os nossos vídeos com a frequência necessária. Então faz o seguinte, ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo. Mas como E a gente vê, ó, que teve uma queda drástica em muitos setores, né? Ele em 2020, nessa última temporada, 365 dias, com o grande momento que ele vivia ali na temporada 22-23. A gente viu momentos aí dele saindo de campo, chorando, tudo mais, o psicológico completamente apagado, né? Abalado, na verdade. Complicado, né? Todo aquele boato, todas aquelas investigações para no final ele ser inocentado, perder a chance da maior transferência da carreira dele, que era a ida pro Manchester City, ver uma queda brusca no seu rendimento. Foda, né, rapaziada? Como é que funciona esse gráfico? Basicamente, quanto mais aberto o gráfico é, melhor ele é em comparação com outros jogadores. Então, por exemplo, quando a gente olha o Paquetá em relação a passes progressivos em jogadores da Premier League, a gente vai ver que ele é um dos melhores jogadores na temporada 23-24. Nos últimos 365 dias, isso caiu um pouquinho. Continua sendo um jogador de destaque, mas acabou caindo. E isso a gente viu se refletindo no gráfico como um todo. Em certa medida, ele até melhorou em número de passes completos, por outro lado, ele aumentou a distância dos passes um pouquinho, que talvez mostre até uma ansiedade de querer procurar bolas mais longas. Aumenta também o número de passes para o último terço, não necessariamente passes certos. Defensivamente, ele melhorou só em questão de interceptações, mas todos os outros indicadores do Paquetá eram melhores, principalmente em ações que geraram gol, ações que geraram finalização e os dribles certos. Além disso, os passes chaves e as assistências esperadas, ou seja, era um jogador que conseguia ser ainda mais influente no jogo do West Ham. Não à toa nessa temporada foi cobiçado e teve muito perto de fechar negócio com o Manchester City do Guardiola. Se a gente pega aqui a temporada seguinte, 23-24, antes de estourar toda a polêmica de fato, os números dele acabam caindo um pouco. Ele melhora em alguns indicadores, piora em todos, mas mostra mais uma vez ele conseguindo ser melhor nos mesmos indicadores de sempre do que os últimos 365 dias. Fato é, tudo isso impactou na carreira dele. Se tornou um jogador menos confiante, que arrisca mais acerta menos. Inclusive a gente viu chegando no momento de ápice de estresse e de ansiedade
ansiedade ao ponto dele chorar em campo. E a gente, como brasileiro, tem que entender e abraçar o Paquetá também, entender todos os valores que ele consegue agregar à seleção brasileira. E agora, com ele absolvido de uma possível condenação que o baniria do futebol, ele retorna aos gramados da Premier League em alto nível nessa temporada. Inclusive, apesar de sofrer uma goleada pro Chelsea, foi ele quem abriu o placar do jogo. Golaço, tá? Isso daqui já mostra uma cabeça já diferente. Arriscar um chute de longe, tentar uma jogada diferente, o que ele não estava fazendo na temporada passada, ele já começa a fazer mais naturalmente, que era o comum, tá ligado? O Paquetá, ele joga muito, rapaziada. Falar que é fraco, comum da bola, não entende muito de futebol, não assistiu, não parou pra assistir ele jogar. Essa parada de envolvimento com aposta, tudo mais, deu uma queda ali, o pessoal começou a enxergar ele de um jeito diferente. Mas eu acho o Paquetá muito bom jogador, tá ligado? Esse golaço que vocês estão vendo aí. E um ponto que eu acho muito curioso é que as pessoas que criticam o Paquetá ou criticam a convocação dele, geralmente fazem isso sem estar baseado em muita coisa. Falam que é um jogador que se esconde no jogo, um jogador que erra bastante, que não ajuda o time a avançar e, por outro lado, geralmente essas pessoas também defendem a convocação do Gerson, o que pra mim são pontos que não batem muito bem. Em vez de eu só colocar a minha opinião aqui, eu vou mais a fundo, como você já sabe. Eu vou te mostrar alguns números que vão explodir a sua cabeça e vão te fazer mudar de opinião quanto à necessidade da convocação do Paquetá. E quando a gente pega esses dois jogadores, são os opostos, né? A gente tinha aqui o Gerson com destaque absoluto no Flamengo, com destaque no futebol brasileiro, todo mundo aclamando o cara, gênio, não sei o que, tem que estar na seleção. Ele vai pra Rússia, já não tá nessa nova convocação, teve um corte ali de um meio-campista, foi o Jean Lucas do Bahia, não foi o Gerson, ou seja, não sei se ainda continua no radar, e agora a gente tem a ascensão do Paquetá. Eu não sei qual vai ser a posição ali que o Ancelotti vai querer colocá-lo dentro do time da seleção brasileira, se for ali um papel um pouco mais recuado como segundo volante, talvez do lado ali do Casemiro, ali pode encrespar pro Gerson, tá ligado? Ali fazer um meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, que ele gosta muito, o Ancelotti já falou muito bem dele, né? Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, talvez seja ali um cara que possa tomar essa terceira posição do meio-campo do Gerson. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei outros jogadores que concorrem com ele em posição ou não, pra gente entender um pouco o que eu quero dizer aqui. Basicamente, eu peguei o Paquetá, peguei o Gerson, que pra mim é o principal concorrente de posição com o Paquetá por característica de jogo, o Bruno Guimarães, que joga um pouco atrás, e o Matheus Cunha, que joga um pouco na frente. Outros jogadores que muitas vezes também foram criticados na seleção. E aí eu peguei alguns indicadores que vão além do normal, porque muita gente vai comparar por número de gols, de assistências, de passes-chave, mas eu quero ir um pouco mais profundo. Eu entendo que muitas vezes um jogador que dá mais passes, é natural que ele dê mais passes progressivos, mas não necessariamente um jogador que ajuda mais a progredir no jogo. E como é que eu fiz pra desvendar isso? Eu peguei o número de passes pra trás, o número de passes pra frente, o número de passes progressivos e o número de passes-chave e dividi pelo número total de passes por jogo daquele jogador. E aí eu começo a encontrar a proporção de passes que ele dá pra trás, pra frente, que ajuda a progredir e ajuda a criar boas chances. Então, mesmo que o cara dê poucos passes, se esses passes forem úteis, ele vai ter alguns números de destaque aqui. E aí alguns pontos interessantes. Eu sempre marquei aqui em verde quem é o melhor naquele indicador, em vermelho quem é o pior e os outros dois ficam ali na média. E aí eu peguei todos os números aqui de 2022 pra frente. O Matheus Cunha, por exemplo, teve 8 jogos pela seleção. Em relação ao número de passes, ele foi com a menor média. E a gente não pode dizer aqui que foi o pior, muito porque ele joga numa região mais avançada do campo, então é natural que ele receba menos passes e que naturalmente ele receba mais pressionado e distribua menos passes também. Só que, curiosamente, quando a gente olha a proporção, ele é o jogador que mais entrega passes-chave. 4,9% dos passes que ele dá são passes-chave dentro de um jogo. Então, mesmo dando poucos passes, ele consegue criar boas oportunidades para a seleção. E aí, olha que curioso, quando a gente olha quem dá mais passes para trás, o Gerson, que muitas vezes tem a sua convocação pedida e defendida, é o jogador que dá mais passes para trás. E é importante dizer, alguns passes para trás são importantes também, ajudam a desafogar da pressão. Mas eu entendo que o Paquetá, o Gerson, o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha vão ter uma proporção parecida. Um ponto interessante, o Cunha é o segundo jogador que mais dá passes para trás, mas muito porque joga numa região mais avançada e que tem menos oportunidade de progredir, o que certamente não é o caso do Gerson. O Bruno Guimarães, por outro lado, vê o jogo de frente na maior parte das vezes, é natural que ele dê menos passes para trás. Até porque nesse caso um passe para trás talvez fosse até pro goleiro. O Paquetá, por outro lado, ele se destaca no percentual de passes para frente. Se a gente arredondar de forma grosseira, é como se a cada 2 passes dele, um fosse para frente. E se destaca,
Pro Gerson, em compensação, é quem menos dá passe pra frente. A cada 3 passes, arredondando de forma grosseira, 1 é pra frente. E os dois jogam razoavelmente na mesma posição. Ouso dizer que em alguns momentos o Paquetá joga até mais avançado, com menos oportunidades de dar passe pra frente. Pra passes-chave, o Gerson mais uma vez é o com o pior número, inclusive pior do que o Bruno Guimarães, que joga em posições mais baixas. Para chances criadas, eu normalizei por jogo aqui, né? Porque o Bruno Guimarães, por exemplo, tem 25 jogos, o Cunha tem 8. O Paquetá é o que consegue criar mais chances pro Brasil concluir, 0,94, arredondando uma chance por jogo. O Gerson, em compensação, é o pior nesse número, basicamente uma chance a cada 3 jogos. E por fim, quando a gente olha para bolas perdidas, aqui quanto menor o número melhor, o Gerson é um jogador que perde menos bolas, o que naturalmente a gente pode entender que é um número bom, mas também quando a gente olha que ele dá mais passes para trás, menos passes para frente, menos passes progressivos e cria menos chances, a gente entende que é um jogador que também corre menos riscos. Em compensação, o Paquetá e o Cunha, que jogam um pouco mais avançados, são mais criativos, tendem a errar mais passes e perder mais bolas. É aí que os números acabam enganando muitas vezes, né? A gente tenta olhar só para números absolutos e não entende a proporção deles. O jogador que dá muitos passes progressivos, às vezes é a minoria dos passes dele, enquanto o jogador que dá menos passes consegue se destacar mais nisso. E é aí que eu defendo o Paquetá. Para mim ele é um grande ritmista da seleção, um jogador que consegue sair de posições mais avançadas, um jogador inquieto, que gosta de ter a bola, que procura a bola, baixa, recebe, gira e procura um passe progressivo. Aqui eu filtrei alguns lances do Paquetá pela seleção e olha que interessante, né? Baixa, já fazendo o jogo de pescoço. Aqui é interessante porque, se não me engano, nessa partida contra o Chile, ele jogou de volante de fato, o que mostra até uma versatilidade. Não precisa jogar necessariamente como um camisa 10, pode ser um segundo volante em jogos que o Brasil vai ter mais espaço, inclusive contra o Chile nessa mesma data FIFA. Baixa, mapeia para um lado, mapeia para o outro, antes mesmo de receber já identifica onde estão as oportunidades e percebe o Rodrigo livre aqui pela beirada. Domina, conduz e solta um passe entre 2 jogadores, um intervalo não muito curto, mas que os jogadores não costumam arriscar. E é aqui para mim onde está o grande valor. Se é para dar um passe, ele geralmente dá passes progressivos. Lembra daquela conta? A cada 2 passes mais ou menos, um é um passe progressivo, um passe que ajuda de fato o Brasil a avançar no campo. Aqui o Rodrigo. E o que eu acho que falta no Brasil é realmente um cara no meio-campo de passe, tá ligado? A gente tem um cara que destrói jogadas, que é o Casemiro, mas a gente não tem, tipo, aquele Kimmich, aquele Pedri, aquele Thiago Alcântara, que poderia até ser um jogador ali para a seleção brasileira, mas se naturalizou espanhol. A gente tem o Bruno Guimarães, que poderia fazer essa função, mas é uma negação com a camisa da seleção brasileira. É raro a gente ver uma partida em que ele vai bem. Paquetá, mano, eu nem enxergo o Paquetá como esse cara todo de passe, sabe? Condução, achar bola. Por mais que os dados aqui, passe pra frente, passe progressista, ele tá liderando ali dentre os meio-campistas do Brasil. Pode ser uma função ali que ele vai exercer e possa fazer mais com a seleção brasileira, porque é muito importante, né, rapaziada? A gente tem um meio-campo ali com controle de bola, poder ditar um pouco o ritmo de jogo, controlar um pouco mais o jogo na hora que tem que controlar, acelerar na hora que tem que acelerar, é muito importante no jogo de hoje. Eu nem me vem na cabeça um meio-campo que possa fazer isso, sabe? É complicado. O conduz, vai pisar próximo à área e o Paquetá vai ter uma ação importante de novo. O Chile recupera e ele já sobe para ajudar tanto na pressão quanto para recuperar. E ao invés de soltar um passe para trás, de segurança, um passe de lado, ele vai arriscar e vai procurar um passe no Igor Jesus mais na profundidade. O passe chega, a bola entra no Rodrigo, o Rodrigo solta na beirada no Vini. E aqui para mim entra um valor muito grande, que é gerar um passe que ajuda a atacar e depois se apresentar para quando perder, continuar atacando. Porque atacar uma vez só não tem muito valor, mas atacar, voltar, atacar de novo, isso vai gerando volume, vai incomodando, empurrando o adversário e gerando boas oportunidades. É por isso que eu não sei se ele é um segundo volante, tá ligado? Eu acho que isso daqui pode deixar muito desguarnecido ali o meio-campo. Se você não tiver um camisa 5-5 ali pra destruir um possível contra-ataque, fica muito exposto, tá ligado, rapaziada? Seu segundo volante aqui, ó, tá na frente do seu centroavante. Por isso que eu acho que usá-lo de meia seria ali talvez a melhor opção. Aí a gente vai ver outros lances, mais uma vez aqui contra o Chile. Baixa, faz 2 vezes o jogo de pescoço, quase sempre saindo de posições mais avançadas, mesmo quando tá jogando de volante. A gente pode falar que não é nem um volante, nem um meia, é um todo campista, é um cara que vai estar entre o Bruno Guimarães e o Casemiro e o Matheus Cunha, então eu vejo que é possível conciliar esses jogadores dentro de uma mesma convocação e vai procurar um passe não óbvio. Poderia soltar o passe na beirada, o que muitas vezes não daria vantagem pro lateral ou pro ponta, o Vini aqui me parece, e ele vai soltar um passe no intervalo. Vai gerar uma
uma oportunidade para o Brasil progredir e chegar no último terço, fazer um cruzamento, uma boa oportunidade do Brasil que quase acaba saindo um gol. Contra o Paraguai, mais um exemplo interessante. Ele mais baixo, quase sempre querendo ver o jogo de frente, procura, insaciável, procura e percebe que ele faz até um mapeando, querendo procurar talvez o Arana no corredor oposto, mas a pressão tá um pouco próxima, talvez não teria tanto espaço para o lançamento, solta um passe para trás no André, mas já se apresenta de novo, não fica estático. Pô, tem o André, né, mano? O André eu esqueci, cara. Ele tem essa função aí do passe. Eu gosto também do André, é um bom jogador. Fica móvel, ele solta o passe e se apresenta. Recebe, o André avança, ele domina e essa pisada do futsal é algo muito marcante no jogo do Paquetá. Ajuda ele a ganhar tempo, mesmo num espaço mais curto e tem uma capacidade de improviso um pouco maior. E com o mesmo pé que ele dominou com a sola, ele devolve no André e ajuda a soltar essa tabela e o Brasil a progredir e avançar nesse jogo contra o Paraguai. Mais uma vez contra o Paraguai, baixa, de costas, teoricamente sem vantagem, teria toda a condição de devolver aqui no zagueiro inclusive, mas não é o que ele vai fazer. Domina muito bem, esconde a bola, muito com esse traquejo do futsal para jogar no espaço curto, supera e aí sim solta um passe progressivo. O que era uma situação que seria até compreensível dele só carimbar de volta no zagueiro, encontra uma oportunidade do Brasil avançar no campo, o que poderia inclusive virar uma excelente oportunidade de gol. Essa outra partida aqui, mais uma vez, baixa, já fazendo o jogo de pescoço, se apresenta para receber essa bola, recebe do Danilo, mapeia mais uma vez e olha o uso da sola. Mais uma vez, olha que interessante. Domina, já usando a sola para girar e continuar de frente, muito ativo, proativo no jogo, solta o passe no Rodrigo, Rodrigo domina esse jogo contra o Equador, finaliza e acaba marcando o único gol da partida. Uma assistência numa situação que não era tão clara de gol assim, que aí ele acaba destravando a partida. E aí, mais uma vez aqui pra gente fechar nesse jogo contra o Equador, recebe pressionado, talvez poderia carimbar pra trás, uma situação mais tranquila, opta por dar um passe de letra, talvez o menos habitual, mas que vai gerar mais oportunidade do Brasil avançar no campo. É aqui que eu vejo valor, principalmente, um jogador que coloca ritmo no jogo, acelera quando é pra acelerar, desacelera quando é pra desacelerar. Quando tem espaço, aproveita, quando não tem, ele gera. Nisso, o Paquetá soma muito a seleção brasileira. Em compensação, trouxe aqui alguns lances do Gerson também. E claro, também não quero ser muito tendencioso aqui, porque eu escolhi alguns lances que o Gerson não se saiu bem. Teve bons momentos na seleção, é verdade, mas pra mim ele continua alguns degraus abaixo do Paquetá e de outros jogadores que têm sido convocados e que merecem mais essa convocação. Principalmente... Eu acho que, mano, ele nunca jogou da forma que ele jogava no Flamengo na seleção. Sabe, aquele jogo que ele pega a bola e fala, mano, deixa eu comandar o meio-campo. Ele já fez muito isso no Flamengo, só que na seleção eu nunca senti esse tato de protagonismo dele no poder do jogo. Hoje a gente vê no Flamengo ali um Jorginho também, que se tivesse na seleção brasileira, pô, Almanac ia cair como uma luva, tá ligado? E eu nunca vi o Gerson fazer isso com a camisa da seleção. Nunca vi não me lembro, pelo menos de cabeça, um jogo, caralho, o Gerson jogou muito. Comandou a meiuca. Não me lembro, rapaziada. Quando a gente pega esses últimos momentos do Brasil, o Brasil não tão bem assim, eu senti o Gerson muito escondido em campo. Nesse jogo contra o Equador, que a saída de bola do Brasil foi bem travada, eu vi o Gerson saindo de uma posição desmarcado para estar atrás do atacante e marcado do volante. Nem mobiliza um, nem mobiliza outro. Facilita o trabalho da marcação, que precisa só fechar a linha de passe. Depois, até poderia ter sido mais rápido, um pouco mais ativo ainda, se posiciona, sai da marcação e poderia ser um pouco mais criativo, talvez dominar girando, como a gente mostrou, Paquetá, para soltar a bola no ponta, soltar a bola no lateral, ajudar o Brasil a progredir, mas ao invés disso vai preferir uma solução mais convencional, domina e carimba de volta. Eu não gosto muito desse comportamento de perder às vezes uma janela, de acelerar o jogo, de aproveitar oportunidades, principalmente com toda a pressão que o Brasil vive e necessidade de avançar. Inclusive, quando a gente vê na sequência do lance, ele parece que ele até sinaliza aqui pro lateral e pede desculpa por não ter agilizado a jogada, o que talvez simbolize uma falta de confiança jogando pela seleção, que a gente já viu ele tendo bons momentos pelo Flamengo. Jogo contra a Colômbia, vai baixar, inclusive... Pra mim, sem muito valor, ele gerar esse apoio, talvez até ajuda a tirar um volante, mas não gera grandes vantagens assim. Recebe, aqui sim, talvez não desse pra girar na marcação, mas gera uma situação que não acrescenta tanto. Tira o volante e depois não se mobiliza. Baixa e continua aqui próximo do zagueiro. Às vezes eu sinto estático, né? Mas inquietude pra procurar o jogo no Gerson, em especial nas atuações recentes pela seleção. Aqui ele vem baixando, faz o jogo de pescoço 2 vezes, tal qual o Paquetá, identifica onde estão os espaços, aqui fica bem claro o jogo de pescoço que ele faz, vai receber essa bola do Magalhães e ao invés de
dominar girando, ele domina com o corpo travado. Ele não abre o corpo para ver as possibilidades e talvez até soltar no lateral do lado oposto. Domina com a bola muito próxima ao corpo e isso vai dificultar um próximo movimento. É impossível nele, com esse perfilamento e com a bola tão próxima, ele soltar essa virada. Naturalmente, a única alternativa que vai sobrar é devolver com um passe para trás no Marquinhos, tirar a possibilidade de progressão. Então que fique claro, não são erros, é a falta de aproveitar as oportunidades que eu critico em quem pede essa convocação do Gerson, sabe? Aqui, por exemplo, olha que interessante esse outro lance. O Vini faz um contra um, vai soltar o passe no Bruno Guimarães, que tá perfilado de lado e que já vai dominar girando para ver o jogo de frente. Principalmente porque existem 3 jogadores do Brasil mais avançados que podem receber o passe. O Gerson, por outro lado, para mim falta essa inquietude. Ele sai do marcador, mas tá perfilado de costas, basicamente. Ele tá facilitando a vida do marcador quando poderia estar mais lateralizado para já dominar girando e inclusive ser uma opção mais certeira pro Bruno Guimarães. O Bruno recebe pressionado pelo Richard Rios, não solta um passe tão na medida, mas o perfilamento do Gerson de costas também não ajuda. Se ele tá de lado ou tá de frente, ele consegue já gerar mais rápido e quebrar a linha e o Brasil teria um 3 contra 2 ou um 3 contra 3 ali pelo outro lado. Bola para trás e aí não tem outra alternativa, mais uma vez, soltar o passe para trás e perder essa janela de oportunidade. E aí aqui, para mim, entram alguns gráficos interessantes. Usando aquela mesma lógica do percentil, eu resolvi comparar 3 jogadores. O Lucas Paquetá, o gráfico azul, o Matheus Pereira, que tá no gráfico vermelho, e o Matheus Cunha, no gráfico verde. 3 jogadores razoavelmente da mesma posição, mas que mostram algumas diferenças. Quando a gente olha para um jogador com mais pisada na área em conclusão de jogadas, seja com finalização ou passes, claramente o Matheus Pereira e o Matheus Cunha se destacam. Afinal de contas, são mais meias ofensivos. Em compensação, quando a gente olha para passes progressivos, número de passes completos, desarmes e interceptações e passes para o terço final, a gente vê o Paquetá com mais destaque. Muito porque ele não é um camisa 10 tão ofensivo. Ao mesmo tempo, quando a gente vai comparar com os volantes, a gente vê que o Paquetá ele consegue, dessa vez aqui num gráfico azul, ter alguns números mais em destaque. Em dribles bem-sucedidos, em desarmes no campo de ataque e inclusive em finalizações e também em passes-chave. O que isso me mostra aqui? O Paquetá ele não é nem um camisa 10 avançado como o Cunha e o Matheus Pereira e nem um volante como, por exemplo, o Bruno Guimarães e o Casemiro. Ele tá no meio termo entre os dois. Talvez ser um segundo volante, um jogo que tem mais espaço, talvez ser um terceiro homem de meio em um jogo que pede um pouco mais dessa mobilidade para destravar as oportunidades. E aí quando a gente pega aqui a convocação da seleção, né, talvez o esquema base que a gente possa esperar para essa próxima data FIFA é esse aqui, né? Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro. O Alexandro agora lesionado. A gente não sabe como que vai ser essa sequência, eu acredito que possa vir o Alex Telles, por exemplo, Casemiro e Bruno Guimarães, Matheus Cunha de camisa 10, Rafinha na direita, Martinelli na esquerda e João Pedro na frente, muito pela ausência de alguns jogadores, mas usando por base a última data FIFA e uma projeção baseada nessa convocação. Basicamente, como é que o Brasil pode se organizar? A gente vê muito o lateral direito ultrapassando, o Rafinha joga por dentro, o lateral esquerdo mais pisando na linha lateral, um jogador de mais 1 contra 1, como é o Martinelli e o Vini Júnior também. O Alexandro vem fazer uma saída de 3 e mais na frente tem o Casemiro e o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha flutua, né? Basicamente vai ser um 3-2-5 aqui, em alguns momentos um 2-3-5 com o Alexandro avançando e colaborando nessa linha de meio. O que é interessante? No jogo, por exemplo, contra o Equador, o Ancelotti ainda usou uma variação, né? Ele foi com uma saída de bola um pouco mais conservadora e ele usou o Gerson no lugar do Matheus Cunha, podendo baixar e participar um pouco mais dessa saída, dando mais segurança para a saída do Brasil. Eu vejo que o Paquetá pode sim ser esse jogador, inclusive com mais potencial de destravar as jogadas, dominar, girar e depois vir pisar no último terço. Talvez esse posicionamento se encaixe bem, por exemplo, num jogo contra a Bolívia, que o Brasil precisa ser um pouco mais conservador por ser um jogo na altitude. Em compensação, no jogo contra o Chile, em que o Brasil possa ter mais oportunidades, pode ir com o Matheus Cunha, sacar, por exemplo, o Casemiro ou o Bruno Guimarães e usar o Paquetá de um segundo volante, sendo um jogador mais agressivo e mais ofensivo, que faz a saída de bola, mas que também pisa no último terço. Eu acho que a opção dele vai ser a primeira, rapaziada. O Ancelotti, ele gosta muito de uma trinca de volantes no meio campo. Casemiro, Kroos, Modric. Se ele tiver a opção de fazer na seleção, vai ser muito fácil ele colocar Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Eu acho que ele não vai usar Matheus Cunha, tá? Pode até usar agora no começo, porque já convocou, já até utilizou, já sabe ali melhor onde posicionar o jogador, mas vendo o histórico dele de clube, talvez tendo uma sequência de trabalho e ele aprovando ali o que o Paquetá pode entregar, o que o Casemiro pode entregar, uma melhora ali também do Bruno Guimarães, eu acho que vai ser os 3, cara. Eu acho que vai ser os 3 ali no meio campo,
Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetop. Quando a gente volta para a escalação habitual, onde que eu enxergo que ele pode se encaixar? Primeiro, aqui já tá bem claro, pode ser esse segundo volante dependendo do jogo, pode jogar também como um camisa 10 no lugar do Cunha, ainda que para mim o Cunha é um jogador quase insubstituível, que tem mais essa característica, esse refino, essa criatividade, que para mim ainda tá na frente do Paquetá, por momento, por toda a recuperação do Paquetá. Mais uma outra alternativa, que já chegaram a usar o Paquetá na seleção também, seria como um falso 9 na frente, no lugar do João Pedro. Isso também podem ser variações ao longo do jogo, que fique bem claro. Ou uma outra alternativa é usar ele como um falso ponta, em especial pela direita. Usar, por exemplo, o Rafinha na esquerda, saca o Martinelli nesse caso, o Wanderson ultrapassa e o Paquetá vem jogar mais por dentro, baixando e ora pisando na área. Eu acho que não, porque eu acho que também o Martinelli, cara, pouca gente fala dele, mas é um cara que sempre se destacou em jogos da seleção. É que muitas vezes ele tá na reserva ali do Vinícius Júnior, muitas vezes também nem é convocado. Mas, mano, eu sempre achei o Martinelli muito agressivo, um ponto que vai pra cima, que cria muitas jogadas. O último jogo ali da seleção com o Ancelotti, Brasil e Paraguai, na Neoquímica Arena, ele jogou muito. Foi o Vini Júnior ali de falso 9 e ele na ponta esquerda. Pô, acho muito craque o Gabriel Martinelli. Vamos ver aí qual vai ser a expectativa e também o que o Ancelotti vai projetar pra esse momento da seleção brasileira. A parada é que temos a volta do Paquetá. Vamos ver como é que ele vai usar ali no time. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada. É um acréscimo muito positivo para a seleção, Paquetá? Será que ele vai pro Tottenham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, eu vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.